Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto a Deus, onde faremos o batismo do nosso irmão, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos louvar a Deus com o cântico 9:1, cântico 91. A Irmandade aí na live nos ajude a compartilhar o culto com o povo de Deus e avisa que já começou o santo culto, tá bem? Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Oliver, nós vamos mudar de playlist aí, que a Irmandade na live está pedindo para a gente chamar os hinos de batismo. Então nós vamos usar o orquestrados. Tudo bem, meu irmãozão? Vamos cantar o hino 49, atendendo os pedidos aí do nosso irmão Gustavo. Obrigado, irmão Gustavo. Vamos tocar hino de batismo, então. Deus que abençoe.
Cristo Jesus, fiel pastor, o príncipe da paz, por seu poder nos dá valor e muito feliz nos faz. Vem receber. Estás, não deves mais tardar, só em Jesus encontrarás quem pode te livrar. Vem receber, vem sem tardar. Glória a Deus. Irmãos, vamos cantar para a oração o cântico 272, 272. Dia feliz foi quando Deus me revelou a sua graça, o seu amor e ao seu caminho me chamou. Eu compreendi a sua
coração. Em seu caminho andarei, sempre fiel em retidão. E lá no céu receberei do meu Senhor o galardão. Glória a Deus, louvado seja Deus. É uma tarde bem especial, especialmente para o irmão Jackson, né? Mas para todos nós, eu me lembro exatamente com todos os detalhes do dia do meu batismo, e já vão 30 anos aí que se passaram. E você que está aí na sua casa, que está assistindo o Santo Culto, pode ser que Deus esteja mexendo no seu coraçãozinho aí, o Senhor esteja te tirando da sua zona de conforto. Não perca seu tempo, não. Chama aí no WhatsApp, que está aparecendo na tela. Um dos obreiros, dos irmãos vão te atender e marcar o teu batismo também. No nome do Senhor Jesus, as portas da igreja estão fechadas por conta da pandemia, mas as portas do céu continuam abertas. Glória a Deus, para todo aquele que crê no Senhor. Agora nós vamos buscar a Deus em santa oração. Vamos apresentar a Deus toda a nossa irmandade. Nós estamos num grupinho aqui de 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Mas aí na live tem uma multidão no Facebook, nos canais do YouTube, em todas as páginas do Face, que estão acompanhando o Santo Culto. E louvado seja Deus por isso. Tenho certeza que a presença de Deus está aí junto dos irmãos e das irmãs também. Nós vamos apresentar os pedidos de oração que vocês têm feito aí através dos comentários na live. Hoje os irmãos deixaram de ser espectador, estão participando do culto, estão vendo como é que acontece. E é bom que tem vocês aqui, que normalmente a gente só vê banco aqui na hora do culto, mas hoje tem vocês, é muito melhor. Todos nós precisamos de calor humano, né? Vamos orar, apresentar a Deus todas as necessidades e vamos pedir para o Senhor mandar para nós do céu o conselho da sua santa palavra. Irmãos, vamos aproveitar essa comunhão gostosa. Nós estávamos aqui cantando os hinos e a presença de Deus enchendo o nosso coração. Porque o Senhor está aqui, glória a Deus. O Senhor está aí onde você está também. Nenhum de nós está sozinho, nenhum de nós está desamparado. O Senhor está cuidando do seu povo, irmãos. E mesmo agora durante o culto, o irmão Marquinhos teve que subir para atender ligação telefônica, né? Está lá no escritório atendendo telefone, todo mundo trabalhando, a irmã Natasha, todo mundo, de alguma forma, trabalhando para atender a nossa querida Irmandade. Então, irmãos, tem uma equipe aqui, e muito maior do que essa equipe, tem uma lá do céu que cuida de todos nós, irmão, que é o nosso Deus. Nós vamos pedir ao Senhor que, por misericórdia, nessa tarde, Ele mande para nós o conselho da sua santa e bendita e poderosa palavra. Vamos ajoelhados, orar a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Aleluia. Excelso e grande Deus, nosso Pai Celestial, nós nos achamos diante da Tua presença, ajoelhados aos Teus pés, para agradecer ao Senhor, porque Tu tens tido cuidado das nossas vidas. Tu tens, Senhor, abençoado o nosso caminho, o decorrer do nosso caminho, e tudo o que nós precisamos, o Senhor tem feito presente na nossa vida e verdadeiro, suprindo todas as nossas necessidades. Nós sabemos que em outro tempo nós não tínhamos esse direito, mas nos foram abertas as portas do céu, Senhor, e nós temos tido entrada no reino da Tua glória. Temos tido entrada com as coisas celestiais, e por mais entristecidos ou provados, Senhor, ou em dificuldades e apertos que possamos estar, o Senhor tem sido nosso pastor e nada nos tem faltado, nada nos faltará, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és aquele que cuidas de nós. Ó Deus maravilhoso, queira tomar nas Tuas mãos as nossas necessidades, os nossos pedidos, causas, Senhor, problemas que temos nas palmas das Tuas mãos. Tu és um Deus que conhece todas as coisas e que não há necessidade, Senhor, de nos desesperarmos, pois tudo está nas Tuas mãos.
mas a carne é fraca, a carne é falha, Senhor, e frágil, mas nós nesse momento te pedimos, fortalece-nos pela força do teu poder. Fortalece-nos pela força que há na tua santa palavra e nos faz, ó Deus, durante essa nossa travessia terrena, estar confiados em Ti, Senhor, não deixando que as coisas dessa vida venham interferir no plano de salvação que Deus tem para com as nossas almas. Queira, Senhor, abençoar o irmão Jackson, que será batizado daqui a pouquinho. Senhor, nós que estaremos aqui de testemunha desse feito, e a nossa irmandade que está na live acompanhando, alegre, dando glória a Deus, participando do santo culto, que todos possam ser alcançados em nome do Senhor Jesus. Ainda agora mais cedo, recebi uma mensagem do irmão Samuel, nosso encarregado de orquestra, se queixando que a pressão está alta, esteve 19/10, agora quando está baixa está 15/10. Senhor, põe a tua mão na vida do teu servo, cura o irmão Samuel em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta ele. Nós sabemos que isso é nervoso, é preocupação, teu servo é empresário e a empresa fechada, as contas não esperam, os funcionários precisam do salário, mas de onde tirar o salário se está tudo fechado? Em nome de Jesus, ajuda o teu servo, não só ele, mas tantos outros nessa situação, e não adianta dizer para não se preocupar. Como não se preocupar, Senhor? Mas tem misericórdia, segundo a tua misericórdia, tu pode dar ao teu servo um espírito de paz, para que ele passe esses dias de dificuldade, e lá na frente ele possa glorificar o teu nome. Ele ainda brincando disse, irmão, quero reger pelo menos mais uns 10 anos, em nome de Jesus, faz ele reger mais 50, mais 100, Senhor, aleluia, enche o teu servo de saúde, por amor do teu santo nome, glória, glória a Deus nas alturas, bendito seja o Senhor. Tudo isso, Senhor, é por causa desse vírus maldito, Deus, que tem trazido toda essa desolação, toda essa inquietação, essa tristeza. Limpa a nossa terra desse mal, nós não suportamos mais, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida. Manda-nos do céu essa tarde a tua santa e poderosa palavra e fala, Senhor, com as nossas almas, fala aos nossos corações e nos ajuda a crer nela. E se houverem mais corações preparados, que sentem-se de ser batizados, que se desprendam, Senhor, e nos procurem. Nós, mais do que depressa, providenciaremos todas as coisas para que essas almas tenham um encontro contigo, Senhor. Assim, toma tudo nas tuas mãos, toma as construções das nossas igrejas. O Odair, que está trabalhando lá no Limão, vai trabalhar em andaime, em lugar alto, em nome de Jesus, envia o teu anjo, guarda o teu servo nesse trabalho, como guardaste os meninos que já fizeram o forro elétrica, guarda-o também, Senhor, os irmãos de Itapirapuã Paulista, de Sorocaba, de Naviraí, de Nova Monte Verde, de Urandi, onde os teus servos estiverem trabalhando, ó Deus maravilhoso, ajuda e guarda por amor do teu nome. Assim, toma todas as coisas nas tuas mãos, dirige o culto pelo teu Espírito Santo, e nós temos certeza que tudo vai bem, e nós te glorificaremos. Te damos graças por tudo, no nome do Senhor Jesus, que vive eternamente. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Deixa eu transmitir umas saudações aqui para a irmã Valdeci, é da Vila Isabel, no Rio de Janeiro. É isso, Marquinho? Não, mas ela mora na Vila Isabel, a filha dela é Elisa. O Marquinho falou, não, Isabel é a filha dela. O Marquinho, quando está atendendo o culto, ele fala, chamemos um hino. Eu falo, vamos chamar um hino. Ele, como é meio surdo e meio velho, ele fala, hein, lá do fundo. E eu daqui de frente anuncio o hino 100. Nós dois damos um quilo certinho, né, Marquinhos?
A irmã Valdeci e a filha, a irmã Elisa. Um beijo. Irmão Marquinho que vai mandar para vocês o livro aí que a gente prometeu, tá bom? Demora, mas é rapidinho. Chega logo, se Deus quiser. Ah, Senhor. Eu vi mesmo que o telefone tocou. Ainda estava falando aqui para a Irmandade. Falei, irmão Marquinho está atendendo alguém lá em cima no telefone. Vamos cantar, irmãos, o hino 7 e 9. Olha, versículo 79. Glória a Deus. Esse é para derrubar, né? Esse hino é lindo demais. Santo Deus. Glórias a Deus. Prezada Irmandade, os cultos presenciais, então, estão suprimidos devido a essa nova decisão de um dos ministros do STF, o ministro Gilmar Mendes, manteve a restrição de abertura das igrejas aqui no estado de São Paulo. Então, até segunda ordem, as igrejas estão fechadas por conta do plano emergencial de combate à Covid-19. Mas os cultos online, graças a Deus, permanecem normalmente, que a gente continua trazendo todos os dias para a Irmandade os cultos de adoração ao nosso Deus, e o Senhor já tem abençoado bastante, tem alcançado muitas vidas, e outras vidas mais serão alcançadas, nós temos absoluta certeza disso, que nós vamos também glorificar o nome do Senhor. Então, continue compartilhando o culto, avisando o povo de Deus que nós estamos no ar. A partir da próxima segunda-feira, que eu já esqueci que dia que é do mês, dia 12. A partir da próxima segunda-feira, dia 12,
Nós teremos culto todos os dias às 14 e às 20 horas, para não ter mais dificuldade, Irmandade. De segunda a sexta, às 14 e às 20, sábado, às 10, às 14 e às 20, e domingo, às 10, às 14 e às 18h30. São 64 cultos por mês, irmãos. O desejo do meu coração, que é de um bobo falando, mas o meu desejo é que nós tenhamos culto aqui em Alphaville, online para a Irmandade, todos os dias às 9, às 14 e às 20. Deus é grande, nós não tínhamos nenhum, já tem 64, para Deus preparar aí pelo menos 90 cultos por mês. Porque, irmão, o mal não brinca de ser mal. Ele está toda hora, em todo momento, atacando, procurando quem a palavra diz que o adversário anda procurando a quem possa tragar. E nós temos que estar atentos. Esse é o momento dos pastores, das igrejas, mostrarem que estão à disposição do povo de Deus. Fica aqui um protesto. Eu não tenho absolutamente nada com isso, mas eu tenho o direito de falar. É um direito meu, constituído por lei. A CCB, com 3 milhões de fiéis, tinha que ter culto, no mínimo, todo dia para eles. É pouco, mas é melhor do que nada. Os irmãos deviam se mexer, irmãos. Vocês são mais de 4 mil anciãos, vocês não têm vergonha? A Irmandade está perecendo. O povo precisa da palavra. Eles nos estão procurando, a sua Irmandade, irmão Cláudio Marsola, nos está procurando passando fome espiritual, e a culpa é sua. O irmão não pode atender, põe outro. Põe outros anciãos para atender. E aí depois eles acham ruim, a Irmandade vai para a CCA e fica lá. Vai ficar mesmo. Eles vão procurar comida e onde tiver, eles vão ficar. E tem vindo, irmãos. Tem vindo. Então, vocês tratem de cuidar da Irmandade. Faz tempo que eu estou falando isso, que eu não lembro. Eu lembrei agora. Vamos tomar vergonha, irmãos. Abrir a igreja só para arrecadar coleta, vocês deviam ter vergonha de fazer isso aí. O Brás é um complexo enorme, vocês têm toda a infraestrutura, tem 60 funcionários que trabalham aí, tenha santa paciência. É o mínimo que vocês podem oferecer para essa Irmandade que sustenta essa igreja há 100 anos. É o mínimo. Se está certo, está errado, não sei. É o que eu acho. E pronto, acabou. Então, mas nós não somos como vocês. Nós fazemos culto para a nossa Irmandade todo dia. É meia dúzia. Mas é meia dúzia que tem que comer todo dia. Eles não estão largados no mundo, não. A pandemia aqui no Alphaville não fez diferença nenhuma. Aliás, fez sim, para melhor. A nossa Irmandade quase dobrou de tamanho. Então, os obreiros aí, e a Irmandade de Testemunha, não tem por que mentir, andar contando mentira, mas porque eles sabem onde bater, eles sabem que a hora que precisar, eles têm onde encontrar. Atender culto, irmão, não é ser estrela. Atender culto é ser um servo. É muito fácil chegar na igreja 7h25, pegar a igreja lotada, Deus seja louvado, manda para arrebentar. Quero ver agora aqui, ó, que está catando lata, atender culto para banco, igual um doido aqui, hein, Oliver? Fala aí. Mas o que importa é a missão. E a vocação que está no nosso coração. Eu acho que os irmãos não gostam, mas se não gostar também, denuncia para o YouTube. Vocês estão errados e acabou. Faça mais culto para a Irmandade, senão eles vão vir para cá e nós vamos abraçar tudo. Música dos seis já congrega aqui escondido de penca já. Porque eles não têm onde tocar, aí eles vêm congregar aqui. E vai ficar, irmão. E o que vier, nós não vai largar mais. Então depois não adianta vocês ficarem reclamando. Até porque pescar em aquário, vocês são bons. Você batiza todo mundo de novo mesmo. Então é de vocês, tá bom? Culto, está falado, irmão, pode gravar isso aí para onde vocês quiserem. Nós vivemos num país livre e nós temos liberdade de expressão. E é a pura verdade. Senão todo esse povo da CCB não estava aqui assistindo o culto da CCA essa hora. Se vocês tivessem um culto dos seis agora, eles estavam congregando com vocês. Mas não tem, então eles vão aonde acha comida. E na hora da fome, até o giló é doce. Na hora da fome, até o nosso culto que é ruim, eles acham bom. Tá bom? É sincero. Pode vir, meu irmão. Pode compartilhar com a turma aí. Pode vir assistir. Se o irmão Cláudio está ruim, manda ele vir falar comigo aqui no Alphaville. Manda ele vir atender um culto aqui e falar comigo, que nós conversamos. Ele está sempre por aqui mesmo, junto com o irmão Samuel. Ele já vem aqui falar comigo mesmo. Eles são amigos agora. Está tudo certo. Muito bem. Todos os dias, às 20 horas. Tá bom? São os cultos realizados aí. Outra coisa, se ficar demorando para pôr o irmão Samuel para atender culto aí, nós vamos trazer ele de volta para cá, viu? Se ele para vocês não serve, para nós ele serve. Ele é nosso pai. A casa dele está aqui. Ele não está largado no mundo, não, ele, irmão João Marco. Eu não penso vocês que nós esquecemos, não. Que eles arrancou eles daqui para deixar pendurado aí. É troco de quê? Então devolve. Devolve que nós queremos eles rapidinho. E tem um monte de igreja aqui para eles cuidar, tem rádio para ele fazer, tudo do jeito que ele gosta.
Não tem problema. Ele é atrapalhadinho, mas nós conhecemos nosso pai. Pode deixar que aqui com nós ele vai ficar muito bem. Antes que vocês matem ele de angústia aí. Preso, 40 anos atendendo culto, agora faz 1 ano que não pode atender culto. Como se fosse um pecador qualquer que errou, que um pai vô de neto já. Vocês têm um jeito esquisito de lidar com as coisas. Deus me perdoe. Que mais, Marquinhos? Hoje eu estou falando, né? Glória a Deus, é o dom, é a virtude. Mesa do amor, né? As necessidades da mesa do amor. A Irmandade continue trazendo alimentos não perecíveis. Aqui na igreja da Alphaville, ela fica aberta até às 5 da tarde, todo dia, das 8 às 5 da tarde, às 4h30, 5 horas. Tem irmãos e irmãs aqui para receber os donativos da Irmandade. É só chamar, ligar nesse número que aparece aí na tela, ou aqui na tela, no QR Code, ou na descrição do vídeo, que é o número fixo. Se ligar nesse fixo aí, que está na descrição, vocês já vão falar direto com o Marquinho, com a irmã Natasha. Irmão, tal dia eu quero levar alguma coisa aí. Irmão, pode vir. O irmão Marquinhos faz um cafezinho, de ponta de orelha, tá bom? Para receber vocês, e tem sido de muita utilidade, muito mesmo, irmão, muito. Porque tem muita gente precisando, e a Irmandade contribui assim. Bom, o papel que vocês têm feito é, sim, irreparável, irretocável, de atender os nossos pedidos, de ofertar para as necessidades da igreja. A Irmandade tem feito um papel maravilhoso. O cristianismo tem funcionado, graças a Deus, que é esse o ideal de cristianismo, partilhar tudo o que nós temos, entendeu? Quem tem 2, divide, dá 1 para quem não tem nada. Esse é o cristianismo verdadeiro, é repartir, dividir o pão, dividir a informação, dividir a instrução, dividir, enfim, as coisas espirituais também. Essa divisão do reino de Deus, ela nunca diminui. Quanto mais você divide, mais multiplica. É uma conta espiritual, que na divisão natural ela diminui. Mas a divisão do reino de Deus, de partilhar, ela só aumenta. Pode ter certeza que quanto mais você fizer para o seu próximo, mais Deus te retribuirá com muitas bênçãos do céu. Tá bom, Marquinhos? Precisa reparar alguma coisa que eu falei? Falei alguma mentira para a turma? Falando só a verdade, né? Então tá bom. Tá bom. E outra, nós nem fizemos circular, chamando vocês de apóstatas, vocês estão no lucro. Tá bom demais para vocês. Muito bem, vamos cantar o hino 335 e vamos aguardar a palavra de Deus. 335. Glória a Deus.
Sinto meu ser transformado pela obra do Senhor. Dia a dia mais chegado, eu estou ao lado de amor. Quero fazer um alerta para mandar, devia ter feito antes do hino da palavra, que eu me lembrei agora. Hoje é terça, acho que domingo à noitinha, antes do culto das 6, eu sei que foi domingo à noitinha, não sei que hora ao certo. Um irmão que é vidente, que eu não vou falar o nome, me ligou, um irmão da CCB, dizendo que, enfim, quer congregar, queria saber que dia a igreja estaria aberta de novo. Até então a gente achava que hoje seria culto presencial, por conta daquela liminar, mas não foi possível, porque houve essa determinação de não haver o culto, enfim. E ele conversando, falou, irmão, eu quero congregar com os irmãos, quero estar junto dos irmãos, para a gente servir a Deus. Eu falei, tá bom, irmão, vamos congregar onde? Vamos congregar em tal lugar. Me falou o lugar onde congregava, na CCB. Eu falei, tá bom, louvado seja Deus. E passou. Tá bom, meu irmão, Deus te abençoe. Vou falar com o meu cooperador, tal. Tá bom. Quando foi hoje mais cedo, ele me ligou, era umas 9 da manhã, me mandou mensagem, se podia ligar. Pode, meu irmão. Ligou. Então, irmão, falei com o meu cooperador, ele falou para eu esperar mais um pouco, porque quando voltar os cultos, eles vão devolver minha liberdade. Eu até então nem sabia que ele não tinha liberdade. Aí eu fiquei sabendo. Vão, meu irmão, vão devolver minha liberdade. Faz quanto tempo que vão estar sem liberdade? 29 anos. Eu falei, e agora eles vão devolver? Ele falou, vão. Eu falei, então, tá bom, irmão, Deus que abençoe, fica firme, continua servindo a Deus, que é isso que importa. É óbvio que eles não vão. Porque se eles fazem de penca. O músico fica 30 anos lá sem tocar, vem aqui, toca, fica feliz, e fala, não, nós vamos devolver essa liberdade. Tem um músico que tocava numa das nossas igrejas, e faz 2 anos que está lá esperando eles devolver a liberdade, porque a pessoa acredita, poxa, um ancião vem e fala que vai fazer, você acredita, e você fica esperando. Bom, tá com vocês, tá bom? Seguem por Deus, nós não temos nada para te oferecer, e nem queremos que você saia da sua igreja, só não quero que você vá para o inferno. Só não quero que você deixe das coisas de Deus. Só não quero que você caia na... Porque crente da congregação tem uma propensão a ser pingunço. Para de congregar, a primeira coisa que faz é cair na bebedeira. E depois, irmão, é um abismo que não tem mais fim. Toma cuidado, irmão. Nós estamos de braços abertos. Mas não saia da sua igreja. Fica aí servindo a Deus. Mas se não te cabe mais aí, se não estão te dando o valor que você merece, pode vir aqui que nós vamos cuidar de você. Não precisa do seu dinheiro, não precisa do seu dízimo, não precisa nada do você. Nós queremos te ajudar a salvar a sua alma, assim como nós precisamos da salvação da nossa. E outra, 30 anos largado. Agora lembrou, agora ficou bonito. Vai cuidar dos que estão jogados aí na sarjeta, dos que foram sentados sem motivo e estão aí abandonados aí, sem esperança nenhuma, famílias que foram destruídas por causa da mão pesada de um e de outro. Né? Vamos tomar cuidado, tá bom, irmãos? Era para ter falado, é que me lembrei hoje. É importante que a Irmandade saiba das coisas como acontece. A gente sempre trata vocês com a maior transparência, e esse é um lado da obra que vocês ainda não conheciam, mas que estão conhecendo agora. Tá bom? Vamos aguardar a palavra. Deus seja louvado. Amém. Marquinhos, vamos punhar nosso nome na boca do sapo, Marquinhos. Tem a palavra, Marquinhos? Glória a Deus. Louvado seja Deus.
Na descrição do nosso vídeo aí, irmãos, estão os nossos dados bancários, também a nossa chave do Pix, para você que quer ofertar na obra de Deus, quer ajudar esse projeto aqui das lives, e não só isso, a obra da piedade e todas as necessidades da obra de Deus. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, alfaville@ccacristã.org.br, tá bom? Mas na descrição do vídeo aí você vai achar todas as informações. Vamos ler a palavra, irmãos, no Santo Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 7, no verso 7 a seguir. Mateus 7, versículo 7. Se puder, queridos, vamos ficar todos em pé, por favor? Muito obrigado aí pelas mensagens de apoio da Irmandade na live. Deus que abençoe. Mateus 7, versículo 7. A bondade de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Amados, está diante de nós essa boa palavra que Mateus deixou registrada para nós, fazendo alusão ou constatando assim de forma muito veemente, de uma forma veemente, a grandeza, a bondade, a magnificência, benevolência, todos os bens que vêm de Deus na vida daquele que crê no seu santo nome. É uma promessa, irmãos, que aqui, nesses 5 primeiros versículos aqui, 7, 8, 9, 10 e 11, na verdade todos os 6 versículos, até o 12, não colocou, vocês não veem aqui a palavra, porém, dizendo, se você fizer isso, Deus vai te atender. Portanto, se você obedecer a isso ou aquilo, é óbvio que com isso nós não poderemos ter uma vida dissoluta. Irmão, ninguém precisa de instrução, ninguém precisa nem da palavra para saber que você compra, que você tem que pagar, que você promete, você tem que cumprir, que você não pode mentir. Não precisa ser crente para saber disso, precisa ter tido uma mãe. Se tiver uma mãe, já está bom. E se não tiver uma mãe, tem a vida para ensinar. Isso é óbvio, é o mínimo do mínimo, independe de religião, de fé. Mas aqui não foi colocada uma condição. A bondade de Deus, ela é incondicional. E eu provo aos irmãos. Porque você não teve só o que comer quando você virou crente. Você não teve só saúde quando você virou crente. Bom, Jackson vai batizar hoje. E daqui para trás Deus não cuidou de você? A vida toda. Esses irmãos ainda me contaram que ele sofreu um acidente que não era para estar aqui com vida, cheio de saúde. Então o amor de Deus é amor incondicional, irmãos. É amor à toa, amor de graça. Amor. Graça é favor sem mérito. Não se compra, não se adquire, ele é derramado sobre a nossa vida. Essa tarde, o Senhor manda dizer a todos nós, eu estou derramando o meu amor sobre a tua vida.
Estou derramando a minha graça sobre a tua vida, sem mérito, sem condição alguma. Um homem fraco, mulher fraca que somos, todos somos falhos, mas o Senhor diz essa tarde por essa sua palavra: hoje eu vim abraçar a tua alma, porque eu te amo, diz o Senhor. E eu não te amo quando você dizima somente, eu não te amo quando você está certo somente, eu te amo muito mais quando você está no teu pecado, no teu erro. Amo tanto que ainda que as tuas vestes estejam sujas, o Senhor te diz: eu tenho o sabão do lavandeiro e limpo elas. Qualquer outro evangelho, irmão, que for apregoado para nós, diferente disso, não vem de Deus, seja anátema. A palavra, ela julga, mas antes disso, ela salva, irmãos. O intuito da palavra, o intuito da graça de Deus é salvação. Salvação. É como uma pessoa que vai ao hospital e alguém mata ela. Deixa eu já acabar de matar. Ela vai no hospital para ser sã. A pessoa não vem à igreja para ser condenada. Ela não vem na igreja, irmão pastor, irmão cooperador, irmão ancião, para você mandar eles para o inferno, todo culto. Eles vêm aqui atrás de salvação. E é necessário que aquele que está aqui diante do povo tenha um mínimo de compreensão, respeito, empatia, condescendência. E lembre-se que nós somos porta-voz de Jesus Cristo. E que a voz de Deus que vem a nós tem que ser pura, santa, verdadeira, incontaminada, cheia de amor, cheia de afeto natural. E o Senhor quer salvar a sua igreja, irmãos. O Senhor quer salvar o seu povo. Quer dar o céu a todos nós. O mundo aí fora te quer condenar, as drogas querem te condenar, os vícios, a bebida, a traição, todos os problemas dessa vida, mas o Senhor te diz: eu não. Eu quero que tenhais vida, e vida com abundância, diz a palavra. Vida na carne e vida na alma. Bendito seja o nome do Senhor. Vida nos teus sonhos, vida no teu matrimônio, vida na criação dos teus filhos, vida nos teus negócios, vida na tua vida espiritual. E o Senhor te diz: tu estás batendo na porta, aproveita essa palavra, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. No nome de Jesus, qual é a tua petição? A rainha Esther, quando apresentou-se diante do rei, diz a palavra de Deus, que ele apontou o cetro para ela e disse: pede o que tu queres, e até metade do meu reino te será dado. Irmão, irmã, quem fala contigo essa tarde não é nenhum rei terreno, não é nenhum rei desta terra, é o rei que fez o céu e a terra, é o teu Senhor, é o Senhor da tua vida. É o Senhor que te criou, o Senhor que te formou, o Deus que te conhece pelo teu nome, o Deus que sabe quais são as tuas necessidades, que sabe quais são as tuas mazelas, os teus medos. Essa tarde Deus vem te dizer: o que você pedir será concedido. Vocês estão ouvindo bem a palavra, irmão? Você tem noção do que essa palavra significa? Não só para o irmão Jackson, mas para todos nós. Hoje o Senhor está vindo confirmar o bom desejo do teu coração, irmão. Hoje o Senhor está vindo confirmar o intento do teu coração. O Senhor está vindo te dizer: eu estou aprovando as tuas ações com a minha palavra. Eu estou te dando um carimbo de aprovado. Eu estou te dizendo um sim da minha boca. Eu estou confirmando a minha palavra na tua vida. Eu estou confirmando que a bênção vai chegar na tua casa. Ou seja, eu estou te confirmando que eu amo a tua alma, diz o Senhor. Senhor, mas eu tenho esse erro e mais aquele outro, esse pecado, mais aquele outro. Eu sei, te diz Deus. Eu conheço você por dentro e por fora. E no tempo certo, todas as coisas que te impedem de entrar na glória de Deus vão ser tiradas da tua vida no nome do Senhor Jesus.
de um dia para o outro, num piscar de olhos, alguma coisa que hoje te aprisiona, amanhã Deus te libertará. Glória ao nome do Senhor. E mais adiante, ele fala sobre a porta estreita. Essa palavra, irmão, não é de repreensão, não. Essa palavra não é de censurar, não é o sentimento que Deus me traz. Essa palavra vem te confirmar que o caminho que você tem passado é estreito mesmo. É esburacado. É difícil. Tem um monte de barreira. Você marca para ir no culto, dá tudo errado. Se você marcar para ir na gandaia, dá tudo certo. É assim mesmo, irmão. Quem que estava fazendo? Os irmãos que estão fazendo a reforma da elétrica do Limão. Falou, irmão, tem misericórdia. Os conduíte entupido, o fio não passa, ninguém acha a ponta do fio. Não sei como isso aqui está funcionando. Eu falei, irmão, pode ficar em paz. Se fosse uma boate, já estava pronto, irmão. É a casa de Deus, é assim mesmo, é com luta, mas vai acabar, no nome de Jesus. Quebra tudo, irmão, põe no chão essa igreja. Eu não quero um fio pendurado, não quero um cano para fora, vai ficar bonitinha a casa do Senhor. Aí o irmão se animou, o irmão Ricardo falou, tá bom, irmão, glória a Deus, vamos acabar, glória a Deus. Irmão, e esse caminho estreito, essa porta estreita é a mesma coisa, irmão Jackson. Não vai ser fácil. Aliás, vai continuar não sendo fácil, porque até hoje não foi. Mas você vai ter um Deus que vai cuidar da tua alma daqui para frente. Você, irmão, que está aí na live, nós aqui, você tem um Deus que cuida da tua vida. Glória ao nome do Senhor. Você tem um Deus que cuida da tua casa. Está aí a irmã Vanilda ainda agora, falou para mim, entrando na igreja. Falou, irmão Rodrigo, estou livre do Covid. Glória a Deus, que bom, minha irmã. E já pegou 2 vezes, irmão. Gente muito mais nova foi embora. Mas o Senhor cuida de nós, irmão. O pai dos seus filhos, né? Faleceu agora recentemente. Irmãos, irmãs, tenha certeza de uma coisa. Você está batendo na porta certa. Você está batendo na porta certa, não é a porta da CCA. Você está batendo numa porta chamada Jesus Cristo, nosso Senhor. Ida Yamuya, Sirianda Lamanaia. Essa porta não se fechará, irmão. Essa porta espiritual não se fechará. Pode ter pandemia, pode ter guerra como tem lá na Síria, pode ter maremoto como teve lá na Ásia. A porta do céu não se fechará para a sua igreja. Onde você estiver, aonde você clamar, onde você bater, as portas do céu se abrirão para ti. Dá glória a Deus, irmão. Glorifica o Senhor essa tarde, porque o adversário quer te matar, mas o teu Deus te diz, é vida, vida com abundância. É muita vida. Eu tenho muita promessa na tua vida. Aleluia. Te diz Deus, eu tenho muita promessa para você. Nós temos muito acerto ainda para fazer. Você ainda não foi onde eu te disse que tu ias. Você ainda não viu se batizando quem eu disse que você viria. Pode ficar tranquilo. A minha promessa não morre e você também não morre. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A minha promessa é de vida eterna. Eu não sou o homem que mente, nem o filho do homem que se arrepende. A minha palavra, te diz Deus, é virtude, é espírito, é vida. E o meu povo tem que ser um povo alegre, um povo cheio de contentamento. Às vezes, a Irmandade vê nós, os anciãos, pegando no pé dos músicos. Toca mais devagar. Ô músico, não faz floreado aí não. Mas não tem jeito, irmão. É um povo feliz, um povo cheio de vida. A gente vai tentando contornar, mas amarrar, judiar do povo... Nunca! 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 Vocês nunca verão esse espírito aqui aprisionando a Irmandade, perseguindo os profetas. Irmão, você está livre, não é porque o ancião te livrou, é porque o Filho de Deus já te libertou, irmão. E o ancião que não põe a barba dele de molho, que Deus arranca ele daqui. Mas a igreja de Deus, ninguém aprisiona. Ninguém amaldiçoa quem Deus quis abençoar, irmão. Vocês creem nessa palavra, irmãos? Ninguém amaldiçoa quem Deus abençoou. Ninguém mata os sonhos de Deus. Ninguém mata a promessa de Deus. Você não tem visto o reboliço que Deus tem feito na tua vida? O Senhor te diz, você não viu nada ainda. Você não viu nada ainda. A minha promessa nem começou a cumprir na tua vida ainda.
Aleluia. E o Senhor manda pregar, irmão, e eu prego sem medo de errar. O Senhor manda dizer para alguém: eu vou visitar a tua casa com o espírito da alegria. Vou visitar a tua família com alegria. Ida Yamuia, Salamaia. Vou visitar teus filhos com prosperidade. Vou visitar minha igreja com unção, com virtude e com glória. O povo de Deus não é um povo triste, não é um povo amarelo, um povo apagado. O povo de Deus é vivo, cheio de alegria, irmãos. Não tem espaço no teu coração para depressão. Não tem espaço no teu coração para tristeza. Não tem espaço no teu coração para desistência. Não tem, irmão. No teu coração só tem lugar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para a glória de Deus em você. Para as virtudes do Espírito Santo sobre a tua vida. E hoje o Senhor dá uma ordem por essa palavra: tristeza, sai dessa vida no nome do Senhor Jesus. Depressão, sai dessa casa no nome de Jesus Cristo. Não tem lugar para tristeza em você. Não tem lugar para desânimo em você. Crente é um povo que vive meio às margens assim da sociedade. Nós não estamos inseridos no contexto social como um todo. Nós falamos diferente. Nós temos uma saudação própria. Um crente conhece o outro até debaixo d'água. Nós sabemos que acima de governo, de poderio, de pandemia, de macumba, tem o nosso Deus. Nós concordamos com isso. A gente briga de vez em quando, porque nós somos carne, mas a gente se perdoa. Nem que seja da boca para fora, nós se perdoa. E continua junto. Na mesma hora que a gente está se matando, nós estamos se abraçando. E nós vamos tocando a nossa vida, vivendo feliz. Irmãos e irmãs, Deus manda profetizar por essa palavra: haja alegria na tua vida. Irmãos, Deus está derramando alegria, irmão Jacques. Deus está derramando muita alegria, irmãos. Aleluia. Eu estou sentindo uma alegria que vem de Deus aqui no meu coração. Coisas que não subiu na nossa mente e desceu no nosso coração, Deus está derramando por essa palavra. Essa terça-feira já vai ser diferente para você, irmão. São 3:09 da tarde, e o céu já está fervendo por causa da tua oração. Já tem resposta. O inferno já está em convulsão, porque o Senhor está libertando a sua igreja. Libertando o seu povo, amados irmãos. Mostrando para nós que se nós batermos, a porta se abrirá. E se nós pedirmos, será concedido a nós. E o Senhor te diz: usa desse poder que te está sendo dado pela palavra do Senhor. Usa desse poder que está te sendo dado pelo Espírito de Deus. Essa condição que não é humana, essa condição não é terrena, essa condição é celeste. Vem de Deus. O Senhor te diz: minha serva, eu vou visitar a tua casa, vou visitar a casa da tua filha. Aleluia. Vou visitar a casa do teu filho. Vou passar no emprego do teu marido. Vou mandar o anjo da paz morar na tua casa a partir de agora. Todas as guerras e as contendas que tem aí estão acabando agora no nome do Senhor Jesus. E ao teu acusador, aquele que te persegue, o Senhor dá uma ordem clara: vai-te, Satanás, em nome de Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, quando tem uma ordem da palavra de Deus, quando tem uma ordem do Senhor, ao mandado do Eterno, foge o rei do inferno. E o Eterno, o Todo-Poderoso, está te dando um mandado essa tarde. E te diz o Senhor: a alegria chegou na tua vida. A alegria chegou na tua casa. A alegria chegou no teu coração, irmão. E você vai ter muito ainda o que glorificar o nome do nosso Deus, amados. Então creiamos nessa boa palavra. Creiamos no que o Senhor está dando por ela. E não se preocupem, irmão. Nós não temos medo de pregar a palavra de Deus. Não temos medo de anunciar à igreja boas novas de alegria. No meio dessa desolação, a tua casa vai cantar, diz o Senhor.
Queira quem quiser, chore quem quiser chorar, reclame quem quiser reclamar. A tua casa foi escolhida para um milagre. Tua casa foi, aleluia, escolhida para ser chamada casa de oração, irmão. E hoje, até a tua tristeza vai saltar de alegria na presença de Deus. Receba, irmão, em nome de Jesus, receba a unção dessa palavra, receba a glória de Deus sobre a tua cabeça agora, receba a unção do Espírito Santo sobre ti. As promessas de Deus estão vivas na tua vida, as promessas de Deus estão pulsando como pulsa o teu coração. E o Senhor te diz essa tarde: hoje eu volto contigo para a tua casa, hoje eu fico contigo. O espírito de suicídio vai sair agora. O espírito da depressão vai sair agora. O espírito da morte vai sair agora. E no lugar disso tudo, Deus te põe vida. E põe vida com abundância. Põe vida que vai sobrar, diz o Senhor. Vida que será derramada para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. E você muito se alegrará no Senhor, porque você poderá dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Então prepare, irmão, prepara bem, porque você vai dançar, você vai saltear de alegria, você vai pular de alegria na presença de Deus. O tempo da miséria está acabando agora, o tempo da porta fechada está acabando agora, o tempo do aperto está acabando agora, irmão. E o Senhor te diz: é tempo de alegria, novos tempos, tempos de contentamento, tempos de regozijo, tempos em que as portas do céu sejam abertas para você. E o Senhor te diz: é só o começo, a tua casa já está em festa, diz o Senhor. Guardemos a palavra, Deus seja louvado. Chama o Jean aí, mano. Glória a Deus. Irmão Jean, eu já atendi o culto. Faça o batismo com o irmão Marquinho para nós, do nosso irmão Jackson. Você não quer assinar esse documento aí para liberar o irmãozinho aí? Tem um documento para você assinar? Já traz para mim também, Marquinho, que eu já assino também. Mandade, perdoa. Nós vamos cantar um hino. Vamos cantar um hininho? Nós temos um documento importante da igreja aqui que a gente precisa assinar. Nós vamos ter que fazer ao vivo aqui. Tá bom, irmão Jackson? Mais 5 minutinhos? Vamos atender o nosso irmão. Eu tenho um auxiliar bom aqui, ó, que está comigo no batismo, aqui estou gostando de ver. Irmão Gustavo falou assim para mim: irmão, o irmão que for ficar na presidência do batismo, canta a primeira parte do hino 195. Tá falado, irmão Gustavo. Você falou, é lei. Hino 195, a primeira parte. Marquinho, assume a presidência aqui, só para eu assinar o documento ali, filho, por favor. Segura um pouquinho aí, Oliver. Irmandade, eu vou me ausentar 1 segundo só para assinar um documento ali com o irmão Jean, que é um documento da ata da igreja, que precisa pôr para andar, tá bom? O irmão Marquinho vai cantar o hino, depois eu volto para a presidência, e o irmão Marquinho vai com o irmão Jean fazer o batismo. Vem. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Depois eu volto para a presidência. Deus seja louvado. Deus seja louvado.
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como diz aqui, né, irmãos, neste hino, né? Todo o que crer e for batizado, salvo será, falou o Senhor. Mas quem não crer já é condenado, por desprezar o seu Salvador. Então é a palavra, né, irmãos? Hoje estamos aqui, nesta tarde, num culto, né, onde vai ser realizado o batismo do irmão, que para nós é uma grande alegria, porque quando nós estamos aqui pregando o Evangelho, mostrando para a igreja, para vocês que estão nos assistindo, que o Senhor é o único Salvador, e a gente recebe de um irmão um pedido de batismo, é sinal de que o nosso trabalho está sendo bem feito, né? Que o Senhor tem nos usado, que o Senhor tem nos abençoado, para que venhamos trazer a palavra e para que as pessoas sintam a presença de Deus, né? Então é um momento de muita alegria, é um momento que é uma festa não só aqui, mas é uma festa lá no céu, né? Porque é mais uma alma que voltou para Deus, né? Mais uma alma que está junto de nós, que tenho certeza que vai ter a vida eterna, como cada um de nós cremos, né? Que Deus possa abençoar a vida do irmão, que o irmão saiba que estamos aqui para abraçar o irmão sempre que possível, sempre que puder. Assim que o irmão descer essas águas aqui, o irmão vai sentir que foi a melhor escolha da sua vida. Amém? Deus abençoe grandemente a vida do irmão. Está passando aqui a direção para o nosso irmão ancião, irmão Rodrigo, para dar continuidade no batismo do irmão, né? E você que está nos assistindo, se neste momento sentiu-se no coração de ser batizado, só entrar em contato aqui nos telefones da igreja, que eu, o irmão Marcos aqui, que geralmente vai estar atendendo os irmãos, junto com a Natasha, e a gente vai estar anotando, vai estar pegando os dados do irmão e marcando um dia do batismo. Porque todos os dias, irmãos, se sentir, tiver vontade de ser batizado, só nos comunicar que a gente vem aqui, tem o tanque aqui, nós estamos preparados para atender o irmão. Porque uma alma ganha por Deus é motivo de muita alegria. Amém? Deus seja louvado. Quem lá, Jean? Tá. O Marquinhos já vai te ajudar.
Irmão Jackson, pode ir lá, querido. Passa aqui por trás, ó. A irmã vai se trocar aqui com eles, o irmão Marquinhos vai te ajudar. Tá bom? Pode passar aqui por trás, assim, ó. Só acompanhar aquela irmã lá, ó. Hã? Oi, mana? Tá, e passa lá por trás, pela porta de lá. Ô, Marquinhos, antes de você descer, você ajuda o irmão Jackson aí? De máscara. Você quer? Você tem? Tem lá na frente. O negócio tá meio embaçado aqui. É a de lá? Estabilizou. Mas agora ela estabilizou. Então tá, então vai por essa mesmo. Enquanto os irmãos se trocam, vamos cantar outro hino? Pra gente não deixar a Irmandade parada? Deixa só o irmão Oliver posicionar as câmeras aí. Tá. Irmão Oliver, tá me ouvindo? Testando. Oliver. Bate no microfone, irmão Jean. Vê se ligou tudo o microfone. O dele. Foi? Dá um sem fio para mim aí, que eu fico aqui na frente, aí o foco melhora, não é? Se eu ficar aqui. Hino 115, irmão, 115. Só enquanto os irmãos se preparam. Som. O meu tá fechado, né? Som. Isso aí, 115. Mas vou ficar aqui só até começar o serviço das águas, senão a câmera fica perdendo foco. Parou de... Ela precisa de uma referência. Essa câmera é assim mesmo. Quando ela não me vê, ela fica desesperada, coitada. Vamos lá, cântico 115. Deus brevemente celebrará as bodas de Jesus. A esposa graça, vinde as bodas do Salvador, vinde não rejeiteis, ponde as vestes de justiça, dele em vós tereis. Ao rico pobre convida a Deus, e não faz distinção, pois quer que seja completa nos céus,
onde as festas de justiça, que dele vós tereis. Glória a Deus. Acho que agora o foco fica no irmão Jean lá, né? Ela mantém. Vamos aguardar, irmãos, vamos ouvir a oração, batismo do servo de Deus, e aí a gente vai seguindo com o santo. Pensa pelo bom caminho, pelo bom lado, você vai para o céu. Morrendo no tempo de batismo, vai para o céu direto. Você quer ficar ali, a gente... Vai para o lado de lá? Você prefere aqui? Não, já é canhoto. Vira pra cá. Qual que é o nome do irmão? Irmão Jackson. Glória a Deus. Na hora que eu emergir, vem mais um pouquinho pra cá. Quando emergir, irmão, coloca a mãozinha e toca a respiração. Quando emergir, tá bom? Glória a Deus. Vamos ouvir a oração, irmãos. Louvado seja o nosso glorioso Deus e bondoso Pai, diante da Tua presença, nesse momento, para na tarde deste dia, Senhor, te render graças por essa santa preparação desse santo serviço de batismo, Senhor, aonde o Senhor tem dado a graça, Senhor, foram entoados hinos, foi elevada a oração de súplica, Pai, e maiormente pela Tua santa, bendita e poderosa palavra. Pai santo e justo, e depois da Tua palavra, Senhor, o Senhor dá a graça de iniciar esse serviço, aonde o Senhor tem convertido o coração do nosso irmão Jackson. Pai amado, nós vamos te pedir, Senhor, guarda o Teu filho nessa nova jornada. Foi o Senhor que chamou e é o Senhor que vai levar ele até o fim. Guarda o Teu servo, Senhor, toda a família do Teu filho também. E que hoje, aleluia, seja um marco na vida do Teu filho. E que tudo para ele comece a ser de uma maneira diferente. Porque ele terá a certeza que o Senhor estará caminhando do ladinho dele também. Senhor amado, nós te rendemos graças em tudo. Tudo te pedimos, as Tuas bênçãos, a Tua guia, a Tua direção. Tudo em Teu nome, Senhor, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual é bendito em eterno. Amém. Irmão, em nome de Jesus Cristo te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nova vida, amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe, querido. Glória a Deus. Esse aí, irmão, o inferno não pega mais também. Aleluia. Glória a Deus. Esse aí já tem dono. Glória Pertence ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Missão cumprida, mano. Quer batizar de novo? Eu
Por você eu seria batizado de novo. Vamos deixar para o irmão Jacques, que ele é mais corajoso. Está muito fria a água. Hã? Vou encerrar daqui da frente. Vou encerrar, só falar Deus seja louvado. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Mas enquanto os irmãos se trocam, nós vamos orar agradecendo. Eu vou orar aqui da frente, tá bom? Para dar tudo certo, com fé em Deus. Ajoelhados, oremos a Deus em nome de Jesus. Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eterno e santo Deus, Pai nosso que estás nos céus, no findar desse santo culto, voltamos à tua presença em oração, para agradecer pela alegria de ter visto mais uma alma nascer diante de ti, para a vida eterna, na certeza da salvação eterna. Está o teu filho agora, Senhor, com o passaporte carimbado, com a certeza da salvação, ó Deus. Abençoa, guarda e guarda também a todos nós, e conserva a tua palavra dentro dos nossos corações. Nos ajuda, ó Deus, nos protege e faze-nos sempre militar a boa milícia, em favor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos culto novamente. Pedimos que estejas conosco, nos ajudando e amparando e abençoando em todas as coisas, Senhor. Sendo assim, te damos graças por tudo. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito por todo sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém. Demorado aqui mesmo, Pai Nosso? Olha, depois a gente volta à tribuna no lugar. Vamos orar o Pai Nosso juntos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus, a graça de Jesus Cristo, o conselho precioso da sua santa palavra, estejam guardados em nossos corações. Amém.